Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Aleluias. Nem precisaria, aleluias. Grandioso Deus te falar, né? Porque o que Deus já tem feito nesta manhã, a presença dele se faz grande nesta manhã. Louvado é o nome do Senhor por esta presença. Por esta presença, toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Eu vou estar lendo aqui uma palavra uma palavra conhecida. Aleluia. Juízes 6, do 1 ao 14. Grande é o nome do Senhor. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, também os do Oriente, contra ele subiam. E punham-se contra ele a campo e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentas. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar. Nem a eles, nem se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, entre os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, e o expulsei de diante de vós, e vos dei a terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não me destes ouvidos na minha voz. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Aleluia. A igreja pode se assentar. Amados, é uma palavra bem conhecida, né? A palavra que fala, né, do povo de Israel, e que eles ali passaram por essa fase, porque eles se distanciaram de Deus. Eles seguiram após a idolatria daquele lugar. Eles passaram por este problema porque eles estavam andando após outros deuses. Por causa dessa desobediência e da iniquidade de Israel neste momento, eles ficaram ali 7 anos oprimidos por aquele povo, pelos medianitas e os amalequitas ali. E com esse tempo, eles ficaram empobrecidos por causa dos ataques dos midianitas. Porque tudo que eles plantavam, tudo que eles semeavam ali, os midianitas vinham, saqueavam, pisavam, destruíam, e eles iam empobrecendo. Porque quando a palavra diz aqui que eles pareciam como gafanhotos, porque eles eram muitos. Os midianitas e os amalequitas eram muitos. E eles entravam ali para destruir tudo. E o que aconteceu? Eles saqueavam, eles tiravam tudo que era deles. Aí o povo de Israel começou a viver com medo. Eles passaram a sentir tanto medo que eles começaram a cavar covas, foram para as montanhas e começaram a morar nas covas, ali escondidos nas montanhas e nas cavernas. Olha a situação, o medo.
o medo de tudo aquilo que estava acontecendo, eles foram morar, eles foram se esconder, eles viviam escondidos. É como se hoje você fala assim, olha, vai haver um arrastão aqui na Vila Alpina. Claro, todos nós vamos sair, vamos, para algum lugar, ou vamos trancar as nossas casas e vamos viver escondidos, do medo que eles tinham daquele povo. O medo era tanto que eles se afastaram, e eles iam ficando cada vez mais pobres por tudo aquilo que eles faziam. E chegou até uma situação deles sentir fome, ter fome por causa da destruição. Não tinha gado, não tinha ovelha, não tinha mais nada. Porque os medianitas vinham, saqueavam e destruíam tudo que tinha ali. E o que aconteceu? Eles passavam por esse tempo, tanto de aflição, que ficaram durante 7 anos nessa situação. Eles já não conseguiam mais viver naquela situação. Eles foram orar. Demoraram tanto tempo para orar, né? Tanto tempo para orar. Eles foram orar e foram clamar ao Senhor, para que o Senhor os livrasse daquilo que ali estava acontecendo, para que o Senhor os socorresse daquela situação. E ali diz no versículo 7 assim: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Ele já tinha tirado aquele povo ali do sofrimento de Israel. Ele já tinha tirado aquele povo ali da servidão. Eles já tinham libertado aquele povo de todo esse tipo de situação. Mas o que aconteceu? O povo se esqueceu de tudo aquilo que Deus fez. Eles se esqueceram que Deus entrou ali com mão forte, que Deus livrou, que Deus libertou aquele povo. O que eles fizeram? Eles foram para aquela terra e começaram a adorar Baal. A deusa ali era Zera, o Deus era Zera. E eles começaram a adorar a Zera naquele lugar. A iniquidade tomou conta daquele povo. Por isso Deus permitiu essa situação. Porque eles esqueceram de Deus que os livrou. E ali foi enviado o profeta e Deus falou com eles. O que tinha acontecido, o porquê Deus permitiu essa situação, foi pela desobediência. E quando o anjo foi ali, ele foi até um certo lugar, ali em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava ali, malhando trigo no lagar. Engraçado, porque o lagar não é para malhar trigo. O lagar é para pisar uvas, para fazer vinho. Ele estava malhando trigo ali no lagar, escondido, com medo. Ele estava malhando aquele trigo ali, exatamente escondido, para que eles não viessem saquear, porque era o sustento da família dele. Então, o anjo aparece ali para ele, e lhe diz assim: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: olha só o que o medo faz. E como às vezes o medo é tão grande que faz nos esquecer a situação que estamos e querendo colocar muitas vezes a culpa em alguém. E Gideão diz assim para o anjo: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que está acontecendo tudo isso? Que Deus é esse, né? Ele quis dizer que se Ele é conosco, por que está acontecendo tudo isso conosco? Aí o anjo só diz assim para ele. Ele diz assim: e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contavam. Os pais deles contavam a bênção, contavam tudo aquilo que Deus fez. O livramento, as vitórias, como Deus tirou eles dali do Egito. Contasse tudo isso. As bênçãos eram contadas, mas mesmo assim, eles não atentaram para isso. Eles não atentaram para esse Deus grande, a qual eles serviam. Eles foram servir a Baal. Eles esqueceram que não foi Deus que os abandonou.
foram eles que abandonaram esse Deus. Eles abandonaram esse nosso Deus. Eles não confiaram naquilo que Deus fez e naquilo que Deus poderia fazer. Então Deus levanta ali Gideão e diz a ele assim, e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Pensa, eles viviam em cavernas, viviam com medos, viviam escondidos. Os midianitas para ele eram como gafanhotos, eram muitos. O anjo fala, você, somente um homem. Claro que ele ia temer, ele ficou temeroso. E a partir dali, ele diz assim, do 17 em diante, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que tu falas comigo. E essa história é bem conhecida. Aí Gideão pede um sinal para Deus, daquilo, que ele queria que acontecesse. Ele pediu esse sinal para saber se Deus era com ele realmente. Ele queria saber se Deus ia realmente ser ali com ele. O medo não deixava-o enxergar aquilo que Deus poderia fazer. O medo não estava deixando ele enxergar que Deus estava mandando um livramento, que Deus estava ali usando ele para levantar aquele povo, para tirar aquela situação de opróbrio, como acabamos de ver, para tirar dessa vergonha que eles estavam passando. Ele não estava enxergando isso no momento, Gideão. Aí ele pede um sinal para Deus. Depois, com o tempo, ali a gente vê que ele faz também prova com o Senhor, mais 2 provas para saber se realmente Deus é com ele nessa situação. Olha como a visão dele espiritual estava cega naquele momento. Olha o que o medo pode fazer muitas vezes nas nossas vidas. E muitas vezes nós somos intimidados por este medo, por esse tipo de situação. Nós começamos não a duvidar, mas a titubear naquilo que Deus tem para fazer por nós. A nossa fé, ela vai meio que assim, enfraquecendo por este medo. E era o que estava acontecendo ali com Gideão. E aí ele diz, tem uma certa parte que ele diz assim, que ele é o mais pequeno, Ele diz assim, eu sou o mais pequeno da casa de meu pai, eu sou o mais novo. E ali, da tribo de Manassés, a minha família é a mais pobre. Quer dizer, ele quis dizer assim, eu sou o mais pobre, eu sou o mais pequeno, não consigo, não tenho condições, estou aqui com medo, como eu vou ser usado para isso? Mas ele esquece, e ele assim, ele não era guerreiro, Gideão não era guerreiro. Imagina, você não é guerreiro, e Deus fala, não, você vai livrar o povo, você vai guerrear contra os midianitas. Espera aí, acho que o Senhor está confundindo alguma coisa, eu não sou guerreiro. Mas Deus, Ele não pega o grande. Deus, Ele não pega aquele que está preparado. Ele pega o pequeno, Ele pega o humilde, Ele pega o simples, Ele levanta, Ele capacita, Ele faz forte, Ele usa como Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer e no tempo que Ele quer. Por que Deus esperou 7 anos? Não poderia ter vindo antes? É que Deus esperou aquele povo clamar, aquele povo ir buscar ao Senhor, se humilhar na presença do Senhor, falar, não aguentamos mais. Deus sabia que eles não estavam aguentando, mas o povo ali foi um pouco endurecido, para dobrar o joelho e reconhecer. E sempre quando nós agimos com medo, a nossa fé nos faz ver, não faz a gente ver a vitória. Nos faz vermos só os obstáculos. Nós começamos a ver somente aquilo que a nossa mente, a nossa visão do ser humano enxerga. Só que se a gente olhar, aleluias, com fé, como diz ali em Hebreus 11:1, se nós olharmos com esta fé que diz ali,
nós vamos ver que Deus chama à existência o que não existe. Deus chama à existência ao que não existe. Ele pode nos dar a vitória, Ele pode nos dar o livramento, Ele pode nos usar. Aí Deus mostra a Gideão que Deus está com ele, porque tem um momento que ele vai e ele pede para que o anjo continue ali, né? Ali no 20, no 21, ele pede para que o anjo continue ali e vai preparar algo para trazer de volta. Ele diz para o anjo: espere aqui. Ele diz assim, ele vai lá fazer e ele diz assim: rogo-te que daqui não te apartes, nos 18, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que volte. Aí Gideão vai, prepara ali o que ele tem que preparar e ele traz de volta. Aí o anjo está ali e diz assim para ele. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães ázimos, põe-nos sobre esta penha e derrama ali o caldo. E assim Gideão fez. Aí Gideão fez esse sacrifício, colocou ali. E o anjo do Senhor estendeu a mão do cajado ali. Ele estendeu com a mão o cajado ali. E foi aceito o sacrifício. Foi aceito o sacrifício de Gideão. Precisou-se lhe fazer este sacrifício. Precisou ali, aleluias, aquele sacrifício ser feito. E ali foi consumida a carne, os pães e o anjo do Senhor desapareceu. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe o Senhor paz. E ainda que o dia hoje está em Ofra dos Abisonitas. E aconteceu o quê? Que a partir daquele momento, Deus começou a dar estratégia. Dar estratégia para aquele que não era guerreiro. Dar estratégia para aquele que achava o mais fraco, o mais pequeno. Só que na mão do Senhor ele não era fraco, ele não era pequeno, ele era grande. Ele não era aquele guerreiro que lutaria com as espadas, mas ele era o guerreiro que lutaria com as estratégias do alto. É assim que Deus faz conosco. Nós não usamos, as armas do mundo, nós usamos as armas espirituais. Essas são as nossas armas, as armas espirituais. E Deus começou a dar a estratégia ali para ele. E o Senhor começou a falar para ele que ali teria que ser feito, o que iria fazer dali para frente. E aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, para que ele se preparasse tudo: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, segundo o boi de 7 anos, derruba o altar de Baal. A primeira coisa que teria que ser feita: derrubar o altar de Baal. O altar de Azera que estava ali no monte. Porque aquele altar estava num lugar onde não deveria estar. Aquele altar estava num lugar onde não deveria estar. Ali teria que estar o altar do Senhor. Ali deveria estar a presença do Senhor. Quem tinha que estar sendo adorado era o grande eu sou. Aquele que tinha todo o poder. Aquele que tirou eles ali do cativeiro e os colocou num lugar mais excelente, e eles não deram crédito. E aquele altar tinha que ser a primeira estratégia a ser feita, a ser derrubado aquele altar. A fé tinha que crescer novamente, a confiança tinha que crescer novamente, o medo tinha que sair novamente e começar a acreditar naquele que tudo poderia. E muitas vezes é isso que Satanás faz. Ele vai nos enfraquecendo, vai tirando a visão, vai tirando o entendimento, vai colocando dúvidas, e a gente não começa a enxergar aquilo que Deus pode fazer pelas nossas vidas, o que Deus pode fazer, a mudança de história sobre as nossas vidas. E foi o que ele fez. Ali
aquele altar foi caído. E ele edificou ao Senhor um altar lá no cume, num lugar forte, num lugar conveniente. Aleluias. Num lugar aonde deveria ser toda a honra e toda a glória ao Senhor. Ali, Deus começa a dar as estratégias para que Gideão colocasse. O que aconteceu? O Senhor disse que as armas dele seriam o cântaro, a trombeta e a tocha de fogo. Espera aí, Senhor. É um povo grande, é um povo forte, são muita gente. Cântaro, trombeta e tocha de fogo. O que eu vou fazer com isso? Cântaros, vasos de barro. Cântaro, vasos de barros. Como é que eu vou lutar com um exército com cântaros, com vasos de barros, com trombetas, que naquela época era o chofar, que tinha um som alto, e com tochas acesas? Mas o nosso Deus sabe, aleluia, como Ele sabe. Aí Ele disse, aleluias, que ali Ele daria toda a estratégia. E Deus começa a falar com ele ali, a partir do capítulo 7. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar aos medianitas. Porque ali Gideão começou a juntar o povo. Ele começou a juntar ali todos os homens daquele lugar, para que eles fossem guerrear. Deus colocou ele à frente deste povo. Só que Gideão conseguiu ajuntar 32 mil homens. E os medianitas, eram 32 mil homens de Gideão. Os medianitas eram 135 mil. Como? Senhor, cântaros, trombetas, tochas de fogo, um exército de 32 mil. E ainda o Senhor diz a eles: são muitos. Diga aos fracos e aos covardes e aos medrosos que voltem. Numa época que todo mundo está com medo, Jesus tem misericórdia. Como é que eu vou dizer, numa época que todos estão com medo, para que aquele que está com medo volte? É a mesma coisa que eu chegar aqui na igreja e falar: olha, aí na porta da igreja aí fora está cheio de ladrão, eles vão entrar. Quem está com medo vai se esconder. Todo mundo vai se esconder, não é verdade? 22 mil saíram, foram embora, deixaram. 32, 22 foi embora, ficaram 10 mil. 10 conta 135, Jesus amado, que isso? Aí o Senhor ainda diz para ele: é muito. Aí ele faz lá a prova da água. Aquele que se agachar e for beber água, ou aquele que lambe, faz diferença. Aí fica 10 mil homens ali, dos 10 se torna 300. Meu Deus, 300. Mas eu estava lendo a palavra quando diz ali, que os exércitos ali, quando eles abaixaram para beber água, não houve sabedoria mesmo. Porque como é que você, que está planejando uma guerra, você vai abaixar, vai tomar água e vai dar a retaguarda para os inimigos vir? Deus sabia de todas essas coisas. A retaguarda não estava revestida. E ficou 300 que foram mais alertas. E desse 300, ele disse para Gideão: é este povo. Este é o povo que vai livrar vocês das mãos dos midianitas. É só por fé. É só por fé e por estratégias do alto. E Gideão pegou aqueles 300 e foram ali para onde eles estavam, ali no vale, e foram para lá fazer as estratégias de guerra. Ele não era guerreiro, ele não sabia estratégias, ele não conhecia nada. Deus foi o capacitando. Ele dividiu em 3 grupos de 100 e colocou ali. E começou
a dar as instruções daquilo que Deus queria que eles fizessem. E ali diz assim: e disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retiram de cada um deste lugar. Aí os outros se retiraram, e o povo tomou na sua mão a provisão, as suas trombetas, e enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve e estavam no arraial dos medianitas embaixo dele. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse-lhe: levanta, desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas tuas mãos, descerá ao arraial. Então desceu com o seu moço até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. Ele pegou o seu moço e foi bem próximo do arraial onde estavam os midianitas. Ele chegou tão próximo, porque quando nós lemos aqui abaixo, ele escuta os soldados conversando. Então eu não posso estar na distância que a Débora está, para ouvir o que ela está falando. Eu não posso estar à distância que a Kátia está, para ouvir o que ela está falando. Eu tenho que estar bem próximo para ouvir o que os soldados estavam falando. Olha até onde Gideão e o seu moço chegou para ouvir, mas num propósito de Deus. Porque naquela noite, ali os medianitas, os amalequitas, eles estavam todos ali no vale, como se fossem gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Imagina isso. É muita coragem. 300 chegar a este ponto, até ali. Já eles dois chegarem ali, era se arriscar. Mas chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. Um dos amalequitas, dos midianitas que estavam ali, estava contando para o seu companheiro um sonho que ele teve à noite. E ele disse assim: eis que tive um sonho, que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda, e a feriu e caiu, e a transtornou de cima para baixo e ficou caída. E respondeu seu companheiro e disse: não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. O próprio soldado já estava falando que eles seriam derrotados. O próprio soldado midianita já estava falando que eles iriam ser derrotados. Deus permitiu aquele soldado sonhar e permitiu Gideão ouvir, para que ele tivesse a certeza de que Deus era com ele. De que Deus era com ele e que Deus agiria naquele lugar. Só que olha o detalhe: e transtornou de cima para baixo. A guerra é do alto, não é de baixo. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Oh, glória! E ali sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas nossas mãos. Aí ele foi dividir o povo. Dividiu o povo em 100, e o povo pegou ali as trombetas, os cântaros vazios, e com as tochas acesas dentro dos cântaros. Onde eles estavam, era tudo escuro. Não tinha-se visão, era muito escuro. As tochas estavam dentro dos cântaros. Os medianitas não podiam vê-los.
Os midianitas não iriam vê-los, porque as tochas estavam acesas, mas estavam dentro dos cântaros, dentro dos vasos. Eles estavam cada um nas suas posições, com as tochas acesas dentro do cântaros, com as suas trombetas nas mãos. Até aonde o Senhor foi dando a estratégia, onde Gideão disse, e disse-lhes, olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, será como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu a trombeta, eu e todos os que comigo estiveram, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial. E direis, espada do Senhor e de Gideão. Mas não seria a espada de Gideão? Era ele o guerreiro, era ele o soldado. Não teria que ser, pela espada ali de Gideão levantou, não. Ele estava embaixo de uma submissão, ele estava embaixo de uma autoridade, ele estava embaixo de um poder do alto. Espada do Senhor, aleluia, e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam com extremo arraial, ao princípio da vigília da meia-noite. Da meia-noite. Engraçado, o terremoto foi meia-noite. Tudo se abalou. Meia-noite. Geralmente, a madrugada, quando oramos na madrugada, aleluias. Olha a estratégia de Deus, aleluia. Deus é fiel. Grande é o teu nome, Pai. Aleluias. Havendo sido de poucas trocadas guardas, então trocaram as trombetas e quebraram os cântaros. Quebraram os vasos. Imagina o barulho de 300 vasos quebrados no escuro. Que isso? O que está acontecendo? É uma bomba? É um tropel de cavalos? Camelos naquela época? O barulho era enorme, era grande. E aqueles 300 cântaros quebrados, eles ecoaram por aquele arraial. Porque pela palavra dá o entendimento que os midianitas estavam ali embaixo no arraial. E Gideão estava em cima. Então imagina o som que ecoou ali embaixo daqueles 300 cântaros quebrados. O barulho que aquilo não fez. Foi onde Deus fortaleceu ali os 300. E o medo reverteu a história. Quem começou a ficar com medo foram os midianitas. Que barulho é esse? Da onde vem este barulho? O que está acontecendo? Só que quando eles quebraram os cântaros, a luz resplandeceu. A tocha resplandeceu. À meia-noite é quando dobramos muitas vezes nossos joelhos na madrugada. É quando o nosso cântaro, o nosso vaso é quebrado. É quando nós vamos nos humilhar na presença de Deus. É quando nós vamos chorar e dizer: Senhor, socorre. Senhor, ajuda. Senhor, peleja por nós. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como orar. Eu não sei mais como pedir. Senhor, socorre. E a luz do alto resplandece, a certeza de que Deus ouve a nossa oração. Do alto a comunhão, a intimidade, é onde o medo desaparece e você fala: Senhor, eis-me aqui, aleluia. É quando você reconhece que você é pequeno, que você não é nada, mas que Deus é grande. É o vaso quebrado, é o vaso humilhado na presença de Deus. Aleluia. E foi isso que aconteceu. O barulho, aleluia, o estrondar,
aleluia, daqueles cântaros que eles tinham nas suas mãos. Aí eles ergueram as tochas acesas com as mãos esquerdas, e com a direita eles usaram as trombetas, aleluias, e começaram a tocar e clamaram: espada do Senhor e de Gideão, espada do Senhor e de Gideão, espada do Senhor e de Gideão. E tocavam a trombeta, e tocavam ali aquele chofar. Imagina ali, aquele povo sem saber o que estava acontecendo, um barulho grande, depois o tocar das trombetas que ecoavam ali, aquele som que ecoava ali. E conservou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Eles não saíram do lugar. Eles não saíram da sua posição. Amados, não vamos sair da nossa posição. Não vamos sair da presença de Deus. Não vamos olhar para os lados, não vamos olhar para trás, não vamos nos titubear naquilo, aleluias, que não é do Senhor, pelas conversas muitas vezes, ou por aquilo que quer te induzir a desanimar, a sair. Não, permaneça onde você está, permaneça onde Deus tem a bênção para ti, aonde Deus quer te abençoar, aonde Deus quer fazer contigo, como a Maria diz, aleluia, tirar da vergonha e dar dupla honra. Aleluia, porque Deus te honra no lugar aonde você está. Aleluia. E foi isso que eles fizeram. E eles se conservaram, cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército dos midianitas pôs-se a correr, gritando, e fugiu. Imagina, uma escuridão. Você correr para lá, correr para cá. Você não sabe quem é o inimigo, quem não é o inimigo, quem é o amigo. O desespero. Eles começaram a se matar um ao outro. Porque no escuro não dava para saber quem era o amigo, quem era o inimigo. Só que o povo de Gideão estavam na sua posição. Eles não estavam no meio ali daquela confusão. E eles começaram a se matar. O que acontece? Muitas vezes é isso que acontece no mundo aí fora. Começa a se degladiar. Começam a se lutar. Um querer ser mais que o outro. Um querer puxar o tapete do outro. Um querer derrubar o outro. Eles lutam entre si. Isso é coisa do mundo realmente. Ah, mas espera aí, a Maria subiu para aquele cargo? Não, aquele cargo tinha que ser meu. Vou puxar o tapete dela. Eu vou inventar, eu vou mentir. Eu vou fazer o que tem que fazer para que ela caia. Porque é bem assim que acontece. Eles começaram a se guerrear. E começaram a matar-se entre si mesmo. E foi isso que houve. E tocando, pois, os 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isso em todo o arraial. E o arraial fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Dali foi que eles começaram a perseguir os midianitas. Aleluias. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai as águas de Bet-bará e também o Jordão. Mas olha lá, eles estavam com medo de enfrentar aqueles que estavam ali. E já estavam pegando todos, já estavam vencendo ali tudo. E convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas de Bet-bará e o Jordão, e prenderam os 2 príncipes dos medianitas, a Oreb e a Zeeb, e mataram os 6, que foram aqueles que tinham fugido dali, que fugiram dali. E eles começaram a perseguir e vencer. Depois ali no 10 do 8 diz assim: estavam, pois, Eba e Salmuna em Caor e os seus exércitos com ele, uns 15.000 homens, e todos os que restaram dos exércitos dos filhos do Oriente caíram, e foram 120.000 homens que puxaram da espada. Foram vencedor.
os 300, aqueles que não eram nada, aqueles que eram os pequeninos, aquele que era um povo mínimo diante daqueles que pela visão eram os grandes, que era uma multidão como eram com os gafanhotos. Mas é assim que Deus faz. Nesta manhã, o que eu quero deixar, aleluias, com vocês. Confie. Mas eu não posso. Mas eu não consigo. Eu sou tão pequena. Eu não tenho forças. Eu não vou conseguir. É uma causa impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Aleluias. O nosso Deus, aleluias, Ele faz coisa grande. Ele confunde a ciência. Ele vai além da medicina. Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Mas o melhor de tudo isso que eu vi nessa palavra, aleluias, Deus pega o pequeno. Ele capacita, Ele dá estratégia, Ele dá as armas, aleluias, nas mãos, aleluias, e ali nós temos que estar, aleluias, as tochas acesas, a palavra de Deus, a palavra, lâmpada para os pés e luz para os nossos caminhos é a tua palavra, aleluia. Foi com estratégias do alto, e as estratégias que Deus deu ali a Gideão. Hoje o Senhor nos dá essa estratégia, a oração, a palavra, aleluias, grandioso Deus, o Espírito Santo, aleluias, para consolar, para confortar, para gemer com gemidos inexprimíveis por nós. Nós temos que ser essa luz, nós temos que ser o sal da terra, aleluias. O inimigo não pode nos intimidar, o medo tem que cair por terra em nome de Jesus Cristo. Maior é aquele que está conosco. Se Deus age, quem há de impedir? Agindo Deus, quem impedirá? E se Ele diz vai, quando Ele disse a Gideão, vai na tua força, Ele não queria dizer que Gideão tinha força, porque a força de Gideão era a força do Senhor. E Deus diz, vai na tua força, porque quem te fortalece sou eu, quem te capacita sou eu, quem te levanta sou eu. E nesta batalha, nesta peleja, quem guerreia contigo sou eu, aleluia. Independente da situação, independente da circunstância, aleluias, coloque na mão do Senhor. Nunca se ache pequeno diante do Senhor, aleluias. Ele pode, Ele te tira, aleluias, de situações adversas, Ele te tira de situações contrárias, Ele faz vir à existência o que não existe, para te dar vitória. Que nesta manhã você saia com essa certeza, que Deus, aleluias, nesta manhã, aleluias, faça da sua vida um guerreiro, uma guerreira, aleluias, que peleja, mas com as armas espirituais, revestidos de toda a armadura de Deus. Coloque essa armadura nesta manhã, e se ela está desfocada, se ela está desajustada, diga, Senhor, ajusta, Senhor, foca. Se está amassada, diga, Senhor, restaura as armaduras nesta hora, Pai de poder, e capacita-nos para esta peleja. Guerrei na força do alto, aleluias. Que nesta manhã Deus te abençoe e que te faça de você varão e varoa valorosa na presença do Senhor, guerreiros do alto. Amém.